Cara, tudo bem? Prazer mais uma vez, Carlos, para que a gente possa dar continuidade com as nossas aulas de filosofia. O bom é que em filosofia, durante o nosso encontro presencial, podemos abordar sobre a introdução desse nomezinho aqui, tá? Só para lembrar e que vocês realmente não possam esquecer. Filo, amor, beleza? Sofia, sabedoria. Portanto, se eu juntar o filo e a Sofia, eu tenho o amor, a sabedoria. Portanto, em sala de aula, a gente demonstrou simplesmente algumas pessoas que estão sempre em busca do saber. Aquelas pessoas que sempre estão lá naquela dúvida pertinente, procurando, querendo descobrir sobre as coisas que estão ao seu redor. Então, essas primeiras condições que mostramos em sala de aula passou a ser denominado como reflexão filosófica. E nessa reflexão filosófica, trabalhamos três grandes pensadores. Lembra comigo? Vamos recapitular. Pega o nosso caderninho aí, ó, no início e coloca lá para que vocês possam encontrar os meus três pensadores. Primeiro, meu querido amigo espanhol Fernando Savater, o brasileiro Dermeval Saviani e por último eu tenho Sócrates. Esses três indivíduos, eles são três grandes pensadores que trabalham a minha reflexão filosófica. Beleza? Fernando Savater, três atitudes. Primeira, conhecida como informação. O segundo, eu tenho aí o conhecimento. E por último, eu tenho a minha sabedoria. Ou seja, esses três métodos vai na busca do conhecer sobre alguma coisa. Dermeval Saviani, eu passo a ter simplesmente três regras. Lembra comigo quais são as três regras? Radical, rigorosa e conjunto. O indivíduo, de maneira radical, vai em busca do saber. Quando eu falo a respeito de rigorosa, é que ele pega todos os elementos que vai contribuir para o seu conhecimento. E quando eu falo sobre, como posso usar o nome, de algumas coisas a ser acrescentado, é como eu falo para vocês em conjunto. Se eu tiver dificuldade para conhecer alguma coisa, eu posso pesquisar em outras áreas do conhecimento, porque vai facilitar o meu conhecimento. Portanto, essa reflexão filosófica faz com que a gente não possa esquecer um dos grandes nomes, o meu querido amigo amado Sócrates. E eu lembro que eu falei em sala de aula, duas atitudes. Duas principais teorias. A primeira conhecida como ironia, através de perguntas ele vai solucionando algumas respostas. A segunda, eu tenho a questão da maiêutica, aonde ele faz relação com a mãe de Sócrates. Enquanto a mãe de Sócrates era parteira, dava luz à vida, e já Sócrates dava luz ao conhecimento. Portanto, gente, esses três pensadores, esses três grandes filósofos, ele trabalha a questão da reflexão filosófica. Porém, eles trazem a importância de você conhecer sobre algo. Então, quando aborda um nome filosofia, pensa, bota na cabeça, filosofia, eu vou em busca do conhecimento, o saber. Portanto, logo no início, eu vou procurar saber de todas as informações, eu vou procurar saber de todas as coisas. E as primeiras explicações vão ser tidas através de mitos, ou mais conhecido como mitologia. Ô Carlos, o que é mitologia? Mitologia simplesmente significa o quê? Contar, narrar, conversar. Portanto, é uma história fantasiosa, ou seja, é uma fantasia sobre algo, sem comprovação científica. Eu adoro destacar uma historinha, né, de dois índios que eles estavam cansados do dia e simplesmente ele decide procurar uma deusa mãe, que era representada por uma cobra. E assim, quando eles chegaram, né, na frente da deusa mãe, eles conversaram com ela solicitando que queriam um período para que pudesse descansar. A deusa mãe em si, uma cobra gigantesca, ela falou para eles: podemos sim criar a noite, porém é necessário que vocês possam repassar o veneno que vocês elaboraram, que vocês produziram, para que vocês pudessem caçar e matar alguns animais. Porque esses venenos eu vou distribuir para os animais pequenos, tais como escorpião, aranha. Então os índios correram atrás, produziram o veneno e entregaram para a deusa mãe. A deusa mãe em si deu para eles um coco fechado, lógico, e esse coco faz uma zoada estranha. E ela alertou: só abram quando vocês chegarem na aldeia.
Os índios, com aquela zoadinha, vu, vu, vu de um lado, vu, vu do outro, decidiram abrir o coco de imediato. Pela curiosidade do indivíduo, assim quando ele simplesmente abre aquele coco, de uma hora para outra aparece a noite. Aí eu tenho, nada mais nada menos, um conto indígena sobre a origem da noite. A noite, o dia, é contado através de uma história. Qual seria a comprovação científica que eu tenho a partir daí? Me perdoe, nenhuma. Então, essa história fantasiosa, essa fantasia, é uma explicação sobre alguma coisa. É uma explicação simplesmente de algo que você está em busca de surgimento da noite e também dos animais peçonhentos, aqueles pequenininhos que, né, à toa que quando a gente acende a luz, eles saem correndo, eles têm seus venenos, eles ficam com medo de alguma coisa. Então, essas histórias, essas fantasias, ela basicamente vai estar associada a dois principais pontos. Eu tenho a minha cosmogonia e eu tenho também a minha teogonia. Por favor, alunos, botem na cabeça isso. Não é à toa que nos textos que você vai encontrar lá na prova do Enem, é sempre estar presente esses dois nomezinhos aqui. Cosmogonia, eu tenho aí a origem simplesmente do mundo, cosmos, todo o processo do universo. Mas quando eu tenho gonia, está relacionado com gerar, como gerou os cosmos, como gerou a origem de tudo. E teogonia, o próprio não está falando, o teo faz referência a quem? Aos deuses. Portanto, aqui eu passo a ter como gerou as divindades. Tanto cosmogonia e teogonia têm origem na fantasia, ou seja, nas histórias místicas. Porém, com o passar da humanidade, com o crescimento e desenvolvimento da sociedade, você vai perceber que os indivíduos ali presentes, eles vão questionar, eles vão falar, eles vão cobrar. Eles vão cobrar explicações mais racionais. Portanto, aí eu tenho o início da minha filosofia. Por que início da filosofia, Carlos? Porque eu saio de um mundo mitológico para vir para um mundo filosófico. Eu saio aqui de uma fantasia para vir simplesmente para um período de questionamento, cobrança. E essa mudança do mundo mitológico para o mundo filosófico passou a ser conhecido como um milagre grego. Poxa, gente, bota na cabecinha aí, tá? Não esquece. Milagre grego, uma ponte entre o mundo mitológico para o mundo que fera filosófico. Portanto, no mundo mitológico, fantasia, explicações por meio de mitos. No mundo filosófico, eu vou ter explicações baseadas em teorias, e essas teorias vão ser simplesmente comprovadas. Fatores que fazem mudar esse mundo mitológico para um mundo filosófico: as navegações, a invenção do calendário, a moeda, a escrita alfabética e principalmente a política. Portanto, esses 5 fatores aqui foram primordiais para a mudança desse mundo mitológico para o mundo filosófico. Carlos, me explica melhor isso? Me dá um exemplo, por favor? Sim, as grandes navegações. Volta para cá. Lembra? No mundo mitológico, eu não podia sair ao mar porque eu vou encontrar simplesmente o quê? Grandes e imensos monstros que vão comer a minha embarcação toda. Nas grandes navegações, eu encontrei novos continentes e eu não encontrei nenhum monstro. Nossa, no mundo mitológico, eu não vou poder ir até um certo ponto do oceano porque a terra vai ser quadrada e a minha embarcação ela vai cair. As navegações provaram que isso não é verídico e sim falam que o mundo é simplesmente uma forma o que, fera? Oval. Portanto, gente, as grandes navegações foi o primeiro fator para essa mudança do mundo mitológico para o mundo filosófico. Segundo fator, a invenção do calendário. Porque a partir da invenção do calendário, você podia perceber que alguns, posso dizer, fenômenos da natureza repetiam naquele mesmo período. Aí eu tenho as minhas estações, o inverno, o verão. Então, a partir daí, muitas pessoas no mundo mitológico falavam que
aquelas enchentes, as grandes chuvas, uma grande seca era castigo dos deuses. Porém, com a criação do calendário, se provou que aquele é um fenômeno natural, ou seja, a própria natureza através das estações do ano. Portanto, esses fatores aqui, eles foram primordiais. Por que primordiais, Carlos? Para que eu pudesse sair do mundo mitológico para chegar no mundo filosófico. Para que eu pudesse sair de um mundo de fantasia para um mundo mais real. Um mundo onde eu poderia exigir mais conhecimento, mais clareza e principalmente maior parte empírica do conhecimento. Aí eu tenho minha experiência por meio sensível, tá? Não esqueça. Então, gente, a partir desses detalhes, vocês vão perceber três principais visões: cosmologia, antropologia e a minha metafísica. Aí eu vou voltar um pouco só de lado para vocês não se perderem, né? Não é à toa que quando a gente fica na sala de aula, a gente volta para o quadro, volta para o outro. Lembra aqui no mito? No mito eu tinha a minha cosmogonia e a minha o quê? Teogonia. Já após a mitologia, no mundo filosófico, agora eu tenho cosmologia. Cosmos, mais uma vez, origem do universo. Logia, eu tenho aí o nomezinho. Logia provém de logos. Logos quer dizer estudo. Portanto, meus lindos alunos, cosmologia, eu já tenho a razão específica. Antropologia, antropo-homem, no caso, o estudo do ser humano, a sua produção cultural. Estudo do ser humano. Já a minha metafísica, eu vou ter a essência das coisas. Não é à toa que eu fico brincando com as pessoas. Meta depois. Depois de quem? Da física. Enquanto Aristóteles, nos seus grandes estudos, após elaborar uma série de estudos sobre a minha física, ele determinou que é necessário analisar a essência dessa física. Como exemplo, para a minha física, isso aqui, ou essa televisão, é feito de diversos produtos químicos e principalmente cálculos matemáticos associados. Mas para a metafísica, para que serve essa televisão? Qual a finalidade dela? Então, todas essas ferramentas, elas vão ser associadas à pós-física, à essência dos principais pontos. Eu adoro colocar o nomezinho por base. Cosmologia, estudo do universo. Aí eu vou destacar os primeiros grandes filósofos. Aí vai chegar lá daqui a pouquinho. Antropologia, eu tenho dois principais nomes. O primeiro, nada mais nada menos do que os sofistas, um grupo de pessoas, um grupo de intelectuais que sofreu muita crítica durante o período da Idade Antiga. Aqui também na antropologia aparece mais uma vez ele, meu querido amigo Sócrates, um grande conhecedor de todas aquelas ferramentas. Na metafísica, dois grandes nomes, Platão e segue Aristóteles. Portanto, isso com o passar do tempo, a gente vai malhando mais o conteúdo para que vocês possam assimilar. Então, vamos recapitular um pouquinho, bem rapidinho. Filosofia, estudo de tudo aquilo que eu necessito conhecer. Beleza. As primeiras explicações veio por base de quê? De fantasia. Apareceu aí o que a gente chama de mitologia. Independentemente, tá? Porque toda vez que a gente lembra, associa muito mito, mitologia grega. Mas podem associar, tá, gente? Em todos os povos primitivos, eu vou ter a sua origem por base de fantasia. Nas tribos indígenas, eu vou ter as minhas fantasias, vou ter minhas explicações míticas. Nos povos nórdicos, aí eu destaco muito para quem assiste aí os Vikings ou Vikings, né, quem vocês queiram realmente denominar essa nomenclatura, eu tenho a minha mitologia. Então, todos os povos, posso destacar para a galera de maneira inicial, eles vão criar suas explicações por meio de mitos. Então, gente, primeiras explicações eu tenho por meio de mitos, porém a galera começa a cobrar. Então eu passo uma ponte conhecida como milagre grego. Eu saio do mundo mitológico e vou para o mundo filosófico. Nesse mundo filosófico eu terei a minha cosmologia, antropologia e a minha metafísica. Essas três são as três principais visões que vai ser incorporada durante esse período. Beleza? Bora analisar cada uma? Primeiro vamos ver aqui a minha cosmologia.
Quem se destaca na cosmologia nos seus estudos? Nada mais nada menos do que os meus amigos pré-socráticos. Carlos, esses pré-socráticos, eles vão ter outro nome? Sim, os primeiros filósofos. Puf, só isso basta. Nada mais a ser acrescentado. Esses primeiros filósofos, eles vão se preocupar em tentar explicar simplesmente a minha física. Por favor, o que é física, Carlos? Natureza, mundo, ou melhor falando, o universo. Tudo que está ao nosso redor. Como surgiu simplesmente o indivíduo, o ser humano, como é que ele está fazendo parte aqui, as estrelas, o planeta, tudo que está ao nosso redor representa o que a gente chama de física. Portanto, os primeiros filósofos, denominados, chamados de pré-socráticos, eles vão se preocupar só exclusivamente com o que, galera? Com a física. Puf. Então, a partir daqui, eles vão buscar uma explicação racional. Olha o nomezinho já aparecendo. Eu não vou ter fantasia, eu não vou ter a minha cosmogonia, eu vou ter a minha o quê? Cosmologia. Em algumas atividades vestibulares, principalmente nas questões dos textos do Enem, você vai encontrar essa dica, você vai encontrar esse distrator. Ele coloca a cosmogonia para que possa persuadir o indivíduo e levar sempre ao erro. Mas procure diferenciar cosmogonia, cosmologia. Cosmogonia está na parte de mitos, fantasias. Cosmologia já é uma parte o quê? Racional. Portanto, de uma maneira racional, esses primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles vão em busca de explicar a física, a origem de todo o universo. Portanto, ele vai partir de elementos. Eu vou encontrar o meu aqui, por gentileza, tá? Algumas pessoas pronunciam ache, mas o correto em si é o aqui, onde eu tenho diversas maneiras de se escrever também. Nesse lado de cá, onde eu tenho o C, em alguns livros você vai encontrar um K. No tão famoso CH, você vai encontrar também um Q. Portanto, a maneira correta de origem dos estudos filosóficos por meio de Sócrates, eu tenho aqui o aqui com CH e o E. Um detalhe importantíssimo também para ser destacado para vocês. Esse aqui é a palavra-chave, é o início de tudo, é o elemento formador das coisas, segundo meus amigos pré-socráticos. Portanto, esse aqui, ele pode vir de um elemento ou de vários elementos. Aí eu vou ter dois grupos pré-socráticos. O primeiro grupo conhecido como os monistas. O segundo grupo, conhecido como os pluralistas. Carlos, monistas, pluralistas. Esses dois grupos foram os grupos dos primeiros filósofos. O que quer dizer monistas? Era aqueles que acreditavam que o aqui era oriundo de um só elemento. Beleza? Pluralista, o próprio nome está falando. Plural, eu vou ter mais de um elemento. Portanto, formador de todas as coisas, principalmente aquele que formou a física ou aquele que formou o meu ou o nosso universo. Vamos ver os primeiros? Monistas. Aí eu tenho aqui, filósofos que acreditavam que o aqui era só um único elemento. Aí eu destaco esses principais nomes que eu tenho aqui. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras de Samos, Heráclito e Parmênides. Esses dois últimos nomes estão aqui de vermelho, é proposital, viu? Porque esses dois últimos nomes são os que mais caem na prova do Enem. Então é necessário você ligar aquele botão vermelho aí, ou botão amarelo, que vocês quiserem, de atenção para que a gente possa fixar nesses dois últimos aqui. Porém, eu não posso deixar esse primeiro, Tales de Mileto, onde ele também acreditava que o formador de tudo, ou o aqui, era um só elemento. Por esse motivo, ele era um monista. Carlos, por que colocasse a água? Porque Tales de Mileto defendia que a água é o aqui da física. Ou seja, a água, para os meninos, é o primeiro elemento para formar a natureza, o mundo, o universo. Porque ele diz esse critério de água, Aí eu vou falar até com o pessoal que está aqui no fundo, olhando para a gente também.
Quando a gente tem um início em si, quando a gente sabe que a mulher está grávida, a gente percebe que ela passa um grande período, né, a sua gestação, e quando a gente sabe que ela vai ter o filho, porque o que é que estoura? A bolsa. Quando a bolsa estoura, o que é que simplesmente sai? O líquido, água. Não é à toa que o início de toda a vida, a água. Mas assim, quando o indivíduo vem a falecer, ele morre, ele vira o quê? Pó. Por que ele vira pó? Porque falta o quê? Água. Então, meu querido amigo amado Tales de Mileto, ele identifica que a água é o principal elemento formador de todas as coisas. Porém, são situações a serem colocadas mais tarde. Então, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras de Samos, Heráclito e Parmênides formam a corrente de filósofos monistas mais trabalhados na prova do Enem. Por que eu destaquei esses dois? Como eu falei anteriormente, são as duas pessoas que mais caem na prova do vestibular. São as duas pessoas que mais têm questões associadas à internet, porque eles diferem seu pensamento. Enquanto meu amigo Heráclito de Éfeso, ele defende o fogo, a origem de todas as coisas, ele simplesmente fala que o ser humano está em constante mudança. Ele não é uno, ele não é fixo. O indivíduo está em mudança constantemente. Ele sim é o dono daquela frase, né, que você não se banha no rio 2 vezes, porque a água do rio não é a mesma e nem você também é o mesmo. Porque tudo está em constante mudança. Ele associa o fogo, porque eu acho interessante que ele faz uma comprovação, mas uma experiência com a vela. Assim, quando ele acende a vela, ele faz o comparativo. Observem o fogo. O fogo está sendo queimado pela cera. A cera em si provoca a fumaça. A fumaça transforma em ar. Observe essa constância. O mundo em si está em mudança. Por esse motivo que Heráclito de Éfeso acredita que o fogo é o principal motivo causador de todas as circunstâncias. Beleza? Passa adiante, eu tenho Parmênides. Por que Parmênides vai ser contrário a Heráclito? Enquanto Heráclito ele fala que o ser humano está em constante mudança, Parmênides não. Ele fala que o ser é o único. Ele não muda. Ele é simplesmente o quê? Estático. Portanto, está aqui, não pode ser encontrado na sua mutabilidade constante. Ele não muda, ele está ali parado. Não é à toa que a permanência é imutável e sem contradições. Ele defende simplesmente que não existe mudanças no indivíduo. É único, é só. Então, para sua comparação, ele coloca a questão de uma floresta. Ele coloca a questão de uma caverna. Dentro de uma caverna, você pode perceber que ali tem uma escuridão. Portanto, quando leva uma luz para dentro da caverna, aí apareceu realmente a iluminação. Então, a caverna é um ser sem luz, que eu vou levar para ela aquela luz. Observa aí que eu não tenho mudança, eu tenho uma constância, que é simplesmente o que a gente fala de permanência imutável. Beleza? Se ligaram nesses dois indivíduos, né? Portanto, agora vem o que eu chamo de pluralistas. E quem são os pluralistas? São aqueles que acreditavam que o Aqui era formador por vários elementos. Eu teria o fogo, eu teria a água, eu teria simplesmente o ar, a própria areia e tantos outros que vai ser formado a minha física. Eu destaco para a galera simplesmente esses 3 principais indivíduos. Anaxágoras, Empédocles e principalmente Demócrito são os principais nomes dos meus queridos amigos da minha corrente pluralista. Então, gente, volta a associar de novo os primeiros filósofos, conhecidos como pré-socráticos. Eu tenho monistas e eu tenho quem? Pluralistas. Monistas acreditavam que o Aqui, formador da física, é um só elemento. Os pluralistas acreditavam que o Aqui eram vários elementos, formador simplesmente do universo, da natureza, do mundo por geral. Tranquilo? Beleza? Mas com o passar do tempo, eu apareço agora com os sofistas. Carlos, quem são os sofistas? Tanto sofistas como Sócrates vão se preocupar com o indivíduo,
Portanto, gente linda do meu coração, volta para cá para o início. Lembra para essa visão? Cosmologia, origem do universo, física. Entra agora a minha o quê? Antropologia, onde eu vou estudar o ser humano e suas visões perante a minha sociedade. Portanto, para ter como essa base principal e importante, eu destaco simplesmente esse indivíduo aqui presente. Não falo indivíduo, mas eu destaco simplesmente um grupo, os meus amigos sofistas. Quem eram sofistas? Era um grupo de indivíduos que viviam em praça pública a fim de convencer as pessoas a partir de sua participação. Não é à toa que através da oratória ensinavam a retórica. Portanto, esses grupos, os sofistas, eram denominados como os prostitutos do saber, porque nas ágoras ou nas praças públicas eles vendiam seus conhecimentos, eles repassavam todas aquelas informações. Então, ao lado dos sofistas, tinha nada mais nada menos do que Sócrates. E quem era Sócrates? O principal nome da filosofia. Não é à toa que a minha filosofia ela tem por base nesse indivíduo. Antes de Sócrates, são os pré-socráticos. Pós-Sócrates, são conhecidos como pós-socráticos. Por que Sócrates é o principal, Carlos? Porque ele faz o indivíduo pensar, ele faz o indivíduo em busca do conhecimento. Eita, filosofia. Então, Sócrates, ele vai ser esse marco, ele vai ser a essência do homem na filosofia. Através do diálogo ou através da ironia, Sócrates ele vai construir todo aquele conhecimento do indivíduo. Então, por meio desse saber, por meio dessas condições positivas, Sócrates ele traz diversas reflexões e esse indivíduo ele vai contribuir e trazer tudo aquilo que é em busca do conhecimento. Uma coisa que eu admiro muito na nossa apostila, eu vou deixar uma dica para vocês aí, realmente lá no nosso Google Sala de Aula, que eu peço até para que vocês possam acompanhar também. Eu vou deixar uma dica, uma reflexão que Sócrates ele faz com seus interlocutores na praça pública. As pessoas perguntam para Sócrates, poxa Sócrates, por que a gente vive numa democracia? E Sócrates ele refuta a pessoa dizendo, será que a gente vive realmente numa democracia? Por que a gente vive numa democracia? Então, através dessa ironia, Sócrates ele chama as pessoas para conversar entre si. E ao conversar entre si, através do diálogo, ele vai realmente tomando consciência e obtendo o seu conhecimento. Portanto, meus lindos, observe que está tudo realmente atrelado. Meus lindos, fazendo aquele aproveitamento mais detalhado das situações, eu trouxe aqui para vocês esse novo quadro, onde eu botei o início da filosofia, e nesse início da filosofia vocês vão encontrar aqui o milagre grego. Esse milagre grego vai fazer essa separação, tantas vezes faladas, mas necessárias para que vocês possam acrescentar no nosso conhecimento. Mundo mitológico, mundo o quê? Filosófico. No mundo mitológico, eu tenho aqui simplesmente as minhas explicações fantasiosas, ou seja, fantasias que realmente explicavam sobre os fatos. Então eu destaco aqui a minha cosmogonia e a minha teogonia. Não tenho vergonha em colocar histórias ou pensamentos que realmente vêm ao imaginário do indivíduo. É nesse momento que na minha fantasia a gente realmente explica as situações. À toa que eu lembro bem clássico, um dos principais mitos também, que é o famoso mito de Pandora, a caixa de Pandora. Ela deixa escapar todos os sentimentos, porém ela prende um só, que é a tão famosa esperança. Então isso realmente explica alguns fatos ou algumas ocorrências que o indivíduo ainda nos dias de hoje, ele tem a esperança mesmo que seja em uma situação mais complexa, mais difícil. Então isso é o mundo mitológico, que não consigo explicar isso no mundo filosófico. Porque quando eu chego no mundo filosófico, eu tenho aqui já uma explicação racional. E nessa explicação racional, eu apresento a minha cosmologia, antropologia e a minha metafísica. Observe o detalhe, viu, gente? Cosmologia, cosmogonia. Cosmogonia
geração. Geração de quê, Carlos? Geração do conhecimento, por base de fantasia. Cosmologia, eu tenho estudo. Estudo de quê? Dos cosmos, estudo da origem de tudo. Então, nesse estudo das origens de coisas e de todos os outros a ser acrescentados, eu destaquei aqui os meus pré-socráticos. Ficou faltando, mas eu sei que vocês sabem aqui, tá? Os meus pré-socráticos se dividem em dois grupos. Quais são os dois grupos? Monistas e pluralistas. Monistas, lembra comigo que a gente trabalhou logo agora há pouco no início. São aqueles que acreditavam que o Aki, ou seja, o formador de tudo, provém de um só elemento. Beleza? Já os pluralistas acreditavam que o Aki, o elemento formador de tudo, provém de quê? Provém de vários elementos e não apenas um só. Portanto, meus amigos pré-socráticos se destacam na cosmologia. Cosmologia, origem do universo. Antropologia, antropo-homem, ou seja, estudo do ser humano, como eu falei diversas vezes para vocês. Destaco os sofistas, como também Sócrates. Sócrates, como eu falei ainda agora, aquele indivíduo que vai fazer com que o ser humano, o indivíduo dentro de uma praça, ele vá lá procurar saber mais informações sobre algo que se pergunta. Através da ironia, algumas indagações são feitas para que possa instigar, puxar mais do indivíduo algumas informações que ele mesmo possui. Não é à toa que Sócrates, ele vai ser o marco principal. Eu adoro destacar isso aqui para a galera. Vejam só, Sócrates no mesmo período que os sofistas. Antes de Sócrates, pré-socráticos. Pós-Sócrates, Platão e quem fera? Aristóteles. Portanto, não tenham vergonha, tá? Platão, seguidor de Sócrates, mesmo sem concordar com o mesmo. Aristóteles, seguidor de quem? De Platão, mesmo sem concordar com Platão. Ou seja, o seu aluno, ou melhor falando, o seu tutor, ele sempre colocava algumas informações que eu não poderia concordar com ele naquele momento. Então, isso fazia com que a minha conversa, o meu debate, no determinado ambiente crescia. E cada vez mais as discussões alimentavam essas ferramentas. E é sempre isso que a gente faz em sala de aula. É trazer realmente uma temática importante para que a gente possa debater e construir sempre, enriquecer esse conhecimento. Então, Sócrates é o principal detalhe, é o principal ponto. Por que Sócrates, Carlos? Porque ele faz o indivíduo pensar. Lembra filosofia? Filo, amor, sofia, conhecimento. A busca do conhecer. Quem fazia mais isso com maior clareza? Meu amigo Sócrates. Não é à toa que Sócrates ele vai ser visto como inimigo do Estado, porque ele fazia com que o indivíduo pudesse pesquisar, procurar cada vez mais aquelas informações que está realmente ao nosso redor. Eu destaquei para a galera, que até uma parte do nosso livro lá, na nossa apostila, que Sócrates, numa dessas interlocuções com as pessoas na praça, o indivíduo falou para ele: vivemos em uma democracia, vivemos em um determinado lugar que participamos da política e todos participam de maneira construtiva. Ele simplesmente aparece e diz: não. Por que não? Atenas não é um local democrático. Atenas, ela impõe a sua superioridade para os outros povos. Como é que a gente vive em uma democracia? Me responda você. Então isso debatia, construindo cada vez mais. Nem à toa que Sócrates, ele não estava errado. Se você pegar na história da civilização grega, haverá um momento, no período da tão famosa Grécia clássica, que é o período de guerra entre os povos que estavam realmente naquela parte da Ática. Os gregos, no período das guerras médicas, que lutaram contra os persas, os meus amigos gregos eles vão se unir, formando ali o que a gente chama de Liga de Delos. Mais tarde, a Liga de Delos vai ser desfeita e ocasionando a liga tão famosa Guerra do Peloponeso, que vai ser a guerra entre as cidades-estados. Por que a guerra entre as cidades-estados? Porque o meu amigo Sócrates ele alerta: Atenas não é democrática, Atenas ela é imperialista. Vê que diferença. Através de uma discussão com o indivíduo, ele chegou nesse determinado conhecimento. Já na minha metafísica, como eu falei para vocês,
o estudo da essência das coisas. Eu vou ter que procurar a essência de tudo aquilo que está ao nosso redor. Aí eu destaco Platão, principalmente quem? Aristóteles. Então vamos fazer isso, vamos buscar esse conhecimento mais específico para que vocês realmente não possam se perder e não fugir desse início da filosofia. Vamos exercitar um pouquinho para que a gente não possa deixar de lado. Portanto, aqui eu tenho uma questão para que vocês possam construir, ou para que possamos construir em conjunto. A construção de uma cosmologia, cosmologia, tá? Não cosmogonia. Toda vez que você estiver fazendo essa questão, e está até a nossa apostila, grifem realmente a apostila, o material, a prova é de vocês. Não deixem passar por despercebido. Grifando aqui cosmologia, eu já apresento no período da mitologia ou filosofia? Filosofia, perfeito. Portanto, a construção de uma cosmologia que desse uma explicação racional e sistemática das características do universo, em substituição à cosmogonia, que tentava explicar a origem do universo baseada nos mitos, foi uma preocupação da filosofia medieval, antiga, iluminista, contemporânea ou arcaica. Importantíssimo destacar, porque aqui eu tenho a minha introdução. Se é introdução, eu tenho a minha filosofia antiga. Lembra, gente, por favor, esse período da filosofia antiga se destaca o surgimento, o estopim da minha filosofia cosmológica. Eu vou deixar de lado a minha filosofia, cadê ela? Cosmogonia, que é a explicação por mitos. Beleza? De boa? Vamos para o segundo? Tá aqui. Eita, Heráclito de Éfeso. Lembra comigo, tá? Heráclito era um dos principais filósofos pré-socráticos. Pré-socráticos, aqueles que acreditavam que a minha filosofia ela teve início em um só elemento ou vários elementos. Heráclito acreditava que era um só elemento, beleza? Então tá lá, ó. Heráclito de Éfeso nasceu em Éfeso, cidade de Jônia, de família que ainda conservava prerrogativas reais, descendente do fundador da cidade. Seu caráter altivo, misantrópico e melancólico ficou proverbial em toda a antiguidade. Desprezava a plebe, ou seja, colocava de lado, tá? Recusou-se sempre a intervir na política, manifestou desprezo pelos antigos poetas contra os filósofos de seu tempo e até contra a própria religião. Desenvolveu sua filosofia e ficou conhecido como o obscuro, devido a fragmentos de seu pensamento terem chegado muito pouco até os dias atuais. Uma de suas máximas filosóficas sobre a realidade lembra comigo, o que é que Heráclito acreditava? Não é à toa que eu trouxe para o pessoal. Tanto Heráclito como Parmênides são os dois principais filósofos pré-socráticos que caem em provas do vestibular. Heráclito acreditava que tudo flui, nada é estático. E já Parmênides acreditava que tudo era estático, o ser era imóvel. Portanto, de acordo com as minhas prerrogativas aqui, infelizmente ele não colocou realmente as letrinhas que ficou faltando, né? Falha nossa, tá? Mas cada ponto desse representa o verdadeiro ou o falso. Portanto, a gente coloca aqui: a guerra e a paz não são contrários, pois a mãe de tudo é a sabedoria eterna. Será que esse pensamento aqui, ele se coloca a respeito do meu querido amigo pensamento de Heráclito? Falso. Portanto, a gente coloca aqui, ó, aquele F ali para que você possa construir. Nesse outro item, o segundo pontinho, sapere aude, ou seja, atreva-se a saber. Poxa, cara, perfeito. Não é à toa que ele coloca lá num ponto que ele, ao mesmo tempo, ele recusou-se sempre a intervir na política, manifestou desprezo pelos antigos poetas, portanto, ele não colocava essa referência, mesmo destacando uma parte filosófica da realidade, era o que mais se importava para ele. Portanto, aqui, ó, mais uma vez, coloca como que falso. Bora para o terceiro ponto. Um mundo como devir eterno, sem a constante interação dos opostos, um mundo deixaria de existir. Verdadeiro ou falso? Para um pouquinho. Heráclito de Éfeso, o mundo está em constante, o que, fera? Mudança. É uma coisa que provoca a outra.
Lembra aquele comentário que eu fiz ainda agora? Vai lá, ó, dá aquela retomada um pouquinho no vídeo e vocês vão perceber que ele colocava aquela vela para tocar o fogo. Assim, quando tocava o fogo na vela, o fogo era provocado pela cera. A cera e a queima do fogo transformava em fumaça. A fumaça transformava em ar. Portanto, isso é uma troca dos opostos. Então, esse ponto aqui, ó, eu coloco um verde verdadeiro. Tranquilo? E nesse outro aqui, o saber é poder. De fato. Mas, por favor, tá? O saber é poder. Que saber seria esse? Ele está determinando a respeito de todo o processo filosófico ou só de alguns? Então, a gente coloca realmente só de alguns. Então, a gente coloca aqui, ó, o F porque está incompleto. Beleza? O ser é e o ser não é. Eita, pensamento de quem? Parmênides. Portanto, aí é o seu principal opositor durante aquele período da filosofia antiga. Portanto, pessoal, aqui eu tenho F, V, F e F. Beleza? De boa? Vamos para a próxima? Exercitarmos cada vez mais. O surgimento da filosofia entre os gregos está associado à passagem do pensamento mítico ao pensamento racional. A grande preocupação nesse momento era com as questões relacionadas, daquela parada. Lembra comigo? Eu tenho um milagre grego. O que foi o milagre grego? A tão famosa passagem. Está aqui, ó. Passagem de quê, professor? Do pensamento mítico para o pensamento racional. Essa minha passagem aqui, ela é dominada pelo pensamento grego, milagre grego, porque foram os gregos que começaram a questionar. Então, mais uma vez, voltando no vídeo, lá vocês vão perceber filosofia mitológica, filosofia racional. O que vai despertar a curiosidade do indivíduo na sua procura? A história, a felicidade humana, o estudo aos cosmos, a religião, a política. Poxa, gente, tá de graça. Essa questão em si, ela foi denominada como uma questão do Enem. De acordo com o TRI, é uma questão, com todo respeito, fácil demais e você não pode deixar o desprezo e ignorá-la, porque, querendo ou não, é mais uma que soma para a tua pontuação. O correto aí é a letra o quê, fera? C, onde aborda a origem dos cosmos. E não tenham vergonha não, ó. Pega uma setinha assim, ó, coloca ali do lado e coloca Physis. O que é Physis? A origem do universo, a origem do mundo, a origem de todo o mundo. Era analisada para a minha cosmologia. Aí, para gerar aquela discussão um pouco mais, é uma questão só. No período mítico, era o que, fera? Cosmogonia. Gente linda do coração, cara. É de cara ficar realmente aperreado com um negócio desse. Não misturem. Não misturem. Mais uma vez, não misturem. Pode até usar essa resenha para vocês depois. Cosmogonia e cosmologia são dois nomes bem idênticos, porém com seus finais diferentes. Cosmogonia, geração de ideias e muitas dessas ideias fantasiosas. Beleza? Cosmologia, logia, provém do grego logos, estudo. Portanto, aí eu tenho os estudos das informações, estudo de cosmos, a origem do universo. Tranquilo? Bora para a próxima? Eita, mais uma vez uma questão facílima para a gente. Os pré-socráticos acreditavam que todo o universo foi criado por uma substância primordial, que era denominada de apeiron. Eita, pois quem assiste aquele filme fica todo nervoso, né? Eu tenho o átomo, o éter e a doxa. Qual seria realmente o formador de todo o universo, segundo meus amigos pré-socráticos? Lembra comigo, tá? Pré-socráticos, eles estavam querendo encontrar a origem de todas as coisas. Eu tinha um que acreditava que o elemento era um só, monistas, e outro que eram vários, pluralistas. Qual dessas alternativas aí? Não tenho que discutir, galera. O correto aí eu tenho como certo a letra B, o AQ, o formador de todos os elementos primordiais para a nossa construção. Tranquilo? Passa adiante. Eita, uma aí que deixa a gente um pouco tensa, porque realmente, de acordo com o TRI, estou dando aquela procurada ali para colocar para vocês, essa aqui representa um nível difícil, ou seja, é aquela que faz com que o indivíduo ele possa ser levado para a sua distração. Então vamos lá. O sofista
é um diálogo de Platão do qual participam Sócrates, um estrangeiro e outros personagens. Logo no início do diálogo, Sócrates pergunta ao estrangeiro a que método ele gostaria de recorrer para definir o que é um sofista. Sócrates em si fala: mas dizei-nos se preferes desenvolver toda a tese que queres demonstrar, uma longa exposição ou empregar métodos interrogativos. Gente, observa que o diálogo de Sócrates sempre são com indagações. O que é indagações? Perguntas. Isso era de propósito. É um dos métodos mais gostosos que você tem. Ironia. Bota isso na cabeça, beleza? O estrangeiro responde para Sócrates: com um parceiro assim agradável e dócil, Sócrates, o método mais fácil é esse mesmo, com um interlocutor. Do contrário, valeria mais apenas argumentar apenas para si mesmo. Esse texto de Platão colocou lá a respeito dos sofistas, simplesmente o texto adaptado em 1970. É correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu o ponto de vista metodológico a adotar: maiêutica, dialética empírica, apriorismo ou dualismo. Vamos lá mais um ponto aqui. A maiêutica, que pressupõe contraposição dos argumentos. Na letra B eu tenho a dialética, que une uma série de síntese final às teses dos contendores. O empirismo, aqui acreditavam ser possível chegar a um saber positivo por meio dos sentidos. O apriorismo, que se fundamenta a eficaz da razão humana na prova da existência de Deus. E o dualismo, eu tenho aí que resulta no ceticismo sobre as possibilidades do saber humano. Meus lindos, vamos trabalhar por excluir algo. Quando eu falei para o pessoal a respeito de Sócrates, e eu falei a respeito dos meus amigos sofistas, eu não destaquei para vocês nem sequer o empirismo, nem sequer o apriorismo e muito menos o dualismo. Então, cortamos aqui a letra C, a letra D e principalmente também a letra E. Sobrando aqui a maiêutica e a dialética. Portanto, dessas duas, qual seria que o estrangeiro ele optou por adotar? Quando Sócrates faz uma pergunta para ele, se ele prefere desenvolver toda a tese que quer demonstrar numa longa exposição ou quer empregar métodos interrogativos. E do nada o estrangeiro responde: com um parceiro assim agradável e dócil, Sócrates, o método mais fácil é esse mesmo, com um interlocutor. Do contrário, valeria mais apenas argumentar apenas para si mesmo. Então, esse método aqui é considerado como método da maiêutica, pressupõe a contraposição dos argumentos. Ele quer uma pessoa do outro lado para conversar com ele, para que possa debater com ele. Então, o correto aí, gente boa, é sim a letra A. Observa que essa minha filosofia antiga, ela se resume muito para esse ponto de Sócrates. Por que de Sócrates, Carlos? Porque ele vem a ser o principal ponto de partida. Posterior a ele, aí sim, eu tenho seguidores que muitos de vocês vão analisar, vão perceber em suas diversas teorias. Mas para a análise na nossa prova do Enem, eles se baseiam realmente em algumas específicas. Vamos para alguns? Aí, o pensamento platônico. Opa, quem é Platão? Um seguidor de Sócrates. Não concordava muito com essa questão de ironia e simplesmente na questão da maiêutica. Platão ele começa a construir a sua ideia de pensamento. Ele vai deixar a análise do homem de lado e vai começar a se preocupar agora para o estudo da essência das coisas. Platão é perfeito, porque segundo a sua ideia, ele defende aqui a existência de dois grandes mundos. Eu tenho um mundo sensível e um mundo das ideias, que é conhecido por aí fora como um mundo, que eu posso dizer, imaginário, que todas as pessoas possam citar todas as situações ali presentes. Ficou conhecido isso, né? É isso mesmo, a tão famosa caverna de Platão, aonde ele coloca que dentro da caverna as pessoas em si vão criar um mundo inteligível,
aquele mundo de imaginações, onde tudo é acreditado. Porém, quando ele sai da caverna, ele encontra um mundo sensível, baseado na sua realidade. Carlos, por que sensível? Porque ele coloca os órgãos do sentido. A partir daí, você sabe muito bem, o paladar, a visão, a audição, aí tantos outros que a gente possa associar. Eu, dentro da caverna, eu vou trabalhar os órgãos do sentido? Não. Então, por esse motivo, mundo de quê? Das ideias. Beleza? Mas quando eu sair da caverna, os órgãos do sentido vão ser ativos de imediato. Aí eu tenho um mundo sensível. Portanto, todas as minhas ideias que vão transformar a essência do indivíduo vai ser por base desses dois mundos que são conhecidos como mundo platônico. Aí eu trouxe para vocês aqui, poxa, uma imagem que infelizmente eu vou ficar devendo para vocês, mas no nosso slide tem. É simplesmente uma caverna, onde nessa caverna o indivíduo, ele dentro dela lá está preso, e numa sombra dela você pode perceber um animal aparecendo na porta da caverna, e ele vai associar, nossa, que animal é esse, que ser é esse, que não consegue imaginar realmente, ou melhor, perdão, não consegue visualizar. Portanto, ele defende como o mundo das ideias. Porém, quando ele sai da caverna, ele encontra com esse animal lá fora, ele já começa a estabelecer o seu mundo sensível, estabelecer realmente aquelas junções mais específicas. Beleza? De boa? Vamos agora para o próximo? Pensamento aristotélico, ou melhor falando, meu querido amigo Aristóteles, onde ele trabalha a questão da lógica. Meninos lindos do coração. Uma coisa que eu adoro destacar para as pessoas é que Aristóteles em si, eu vou até contar um pouco uma historinha, eu acho que o professor de história de vocês, nosso amigo Renato, ele vai aproveitar muito esse tópico com vocês futuramente. Aristóteles, um grande homem, um grande conhecedor, era assim aluno de Platão. À toa que uma das duas discussões presentes a respeito desse mundo das ideias, Platão ele fala que o indivíduo na construção da essência, ele parte de dois mundos, mundo sensível e inteligível. Acabamos de discutir sobre isso. Já Aristóteles fala que não. O indivíduo não nasce desse ponto. Só tem apenas um mundo, que é a criação da sua substância. Então essa discussão fez com que meu amigo Aristóteles saísse realmente da Grécia e fosse para o Oriente, onde lá no Oriente ele poderia enriquecer cada vez mais o seu conhecimento. Uma dessas viagens de Aristóteles, ele conheceu nada mais nada menos do que um dos grandes homens, que seria um futuro, posso dizer, dominador de toda aquela Grécia. Nada mais nada menos do que Alexandre o Grande. Portanto, não se esquivem, tá? Meu amigo Aristóteles, ele foi sim um tutor, professor de Alexandre o Grande. Não é à toa que quando Alexandre ele invade a Grécia com aquela sua dominação macedônica, ele não vai querer destacar a cultura grega, muito pelo contrário, ele faz a junção da cultura macedônica com a cultura grega, formando o que a gente chama de cultura helenística. E até um nome bonito, né? Tem nada a ver com Helena e nem com Heleno, viu? Cultura helenística vem do grego heleniar, modo de vida grego. Então veja como Alexandre, ele é bem perfeito ao adotar essa política. De acordo com seu tutor, ele pega todos aqueles elementos da cultura grega e não destaca. Ele contribui por seu conhecer. Portanto, gente, o pensamento aristotélico vai ser contra o pensamento de quem? Do meu querido amigo Platão. Nele, ele constrói aqui a substância do indivíduo, aquilo que é em si mesmo, independentemente de qualquer coisa. Nessa substância, eu tenho a minha forma, que é composta pela matéria, ou seja, o indivíduo em si é composto pela sua matéria. Categoria pode ser a quantidade, qualidade, ação, paixão, relação, lugar, tempo, posição e principalmente o estado. Portanto, observa, tudo isso aqui é composto em um só elemento, a sua forma e a sua matéria. Então, a partir daí, o indivíduo, esse ser humano aqui, ele transforma essa substância. Porém, essa substância, ela passa a ser algumas categorias. Quais seriam essas categorias, segundo o meu amigo Aristóteles? Eu tenho essenciais e acidentais.
Essenciais é inerente à substância, é aquilo que é seu e ninguém muda aquela simples categoria, não, uma simples qualidade do indivíduo, é o seu jeito de ser, são essenciais ao indivíduo. Acidentais, eu gosto muito de querer usar isso, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser gorda, pode ser magro, pode ser alto, pode ser baixo, independentemente, é uma categoria da substância. Observa que é um só mundo, contrariando Platão, onde Platão falava da existência de vários mundos. Ele não, existe um mundo só, e esse mundo só forma-se a sua substância. Mas, porém, essa substância, ela pode ser o que, fera? Alterada de acordo com as transformações. E que transformações são essas? Através do ato ou potência. Não é à toa que quando a gente está estudando, a gente adquirindo conhecimento, a gente cresce no nosso, posso dizer, intelecto. Poxa, é uma transformação. Você está adquirindo potência, você está alimentando cada vez mais essa sua substância. E para o final a gente tem aqui as causas, que podem ser materiais, formais, motrizes ou finais. São todos aqueles elementos que vai contribuir para que você possa adquirir esse conhecimento. Portanto, gente, essa é a minha filosofia antiga. E não é à toa que com o passar do tempo, com o domínio dos macedônicos na Grécia, o cidadão, o homem, ele vai ser colocado de lado para o surgimento de umas novas escolas. Escolas essas conhecidas como escolas helenísticas, por conta do novo período da civilização grega. Tranquilo, gente? Beleza? Tchau, pessoal. Até mais.